Olá amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente volta a falar sobre esse fiago aqui, o CPTR11, que foi o segundo vídeo mais assistido desse mês. Sim, meus amigos, o segundo vídeo mais assistido nesse mês, e eu tô trazendo novamente nesse mês ele para vocês, porque o vídeo que a gente trouxe anteriormente no começo do mês estava atrasado na realidade e fez um sucesso, digamos assim, até por causa que a média dos vídeos nesse mês está muito baixa e ele deu quase 1000 views. Então esperemos que ele continue com esse sucesso e novamente dê uma quantidade boa de views. A gente vai falar do relatório do mês de dezembro, que trata novamente dos dividendos que não foram pagos novamente nesse mês de janeiro. Mas antes de entrarmos no relatório propriamente dito, como vocês já estão vendo aqui na primeira página dele, já que ele não tem capa, vamos trazer para vocês algumas informações, alguns números importantes. Nos últimos 12 meses, o fundo distribuiu um dividend yield de 13,4%, o que seria um dividend yield ok, considerando que ele é um fiagro middle risk. Só que tem um detalhe, o P sobre VP dele se encontra em 0,63, ou seja, temos 37% de desconto. E todos vocês que acompanham o canal de perto sabem que esse desconto tão grande causa uma distorção violenta no dividend yield dos últimos 12 meses. E por isso que eu faço aquela correção. Fazendo a correção, deixando do jeito que deveria estar, ou seja, o P sobre VP1, esse yield cai de 13,4 para apenas 8,4. Se 3,4 era um dividend yield ok, 8,4 é um dividend yield ridículo. E por que está tão baixo? Exatamente porque nos últimos 4 meses, aqui você vê 3 meses que ele não pagou, mas ele também não tinha pago referente ao mês de setembro, que deveria ter pago em outubro. Então são 4 meses que ele não paga. Ele não pagou em outubro, referente a setembro, não pagou em novembro, referente a outubro, não pagou em dezembro, referente a novembro, e não pagou agora em janeiro, referente a dezembro. São 4 meses sem pagar, é muito tempo sem pagar. Daqui a pouquinho a gente vai trazer as novidades que o fundo nos traz em relação a próximos pagamentos. Será que ele vai pagar no mês que vem? Eis a questão. No último relatório, eu falei para vocês que eu previa que ele não pagaria no mês de janeiro. Dito e feito, ele não pagou. Teve até uma pessoa que veio e disse assim, não, no relatório do mês de outubro, ele disse no final da página 4 que ele não pagaria no mês de janeiro. Não é verdade. Ele falou no relatório do mês de outubro que tinha a expectativa que com os resultados de dezembro, que é pago em janeiro, ou seja, esse, ou janeiro, pago em fevereiro, ele poderia voltar a pagar. Poderia haver o retorno da distribuição. Então ele tinha a previsão que poderia já em janeiro pagar e não pagou. Então não era como a pessoa que marcou lá e disse, não, ele já disse que não ia pagar em janeiro. Não, ele tinha a expectativa de poder pagar em janeiro, só que não pagou. Agora, em fevereiro, a gente vai falar daqui a pouquinho, se ele vai pagar referente a janeiro. A gente vê aqui nessa página inicial, que eu destaquei a idade do fundo. O fundo está praticamente para completar 3 anos na nossa bolsa. O valor de fechamento da cota de mercado no final do mês de dezembro foi R$ 6,12. Atualmente está bem próximo desse valor, um pouquinho abaixo, mas bem próximo. Ele não caiu muito mais, apesar dessa questão de ele confirmar que não ia pagar em janeiro. Eu creio que quem está agora é aquele pessoal mais resistente, mais resiliente. Alguns que entraram até recentemente com essa cota muito baixa, porque já está pensando provavelmente em ter um ganho de capital. Ou aquele pessoal que mesmo pé da vida com o fundo, deve estar pensando assim, eu vou me segurar mais um pouco, quando a cota der uma recuperada eu vendo. Às vezes só para não ter um prejuízo maior. Porque, por exemplo, quem comprou na época que era R$9, 9 e pouco, esses aí estão tomando prejuízo danado. Se eles vendessem agora, sairiam com prejuízo violento, principalmente quem tem muitas cotas, né? Quem tem poucas não, mas quem tem muito, digamos uma pessoa que tem 1000 cotas, já imaginou, comprou a 9, ou seja, gastou R$9.000 e vender agora a R$6.000, tomar 3 mil de prejuízo em apenas um fundo? Ele não quer fazer isso, aí ele pode esperar chegar a R$8 a cota e vender para tomar um prejuízo menor. Tá se segurando por causa disso, que ele quer sair, mas ele não quer sair com um prejuízo tão grande que é diminuir o prejuízo. E tem aqueles que compraram nessa faixa de 6 e estão querendo que chegue a uns 8 para ele realizar ganho de capital. Tem essa turma toda também. Com os dividendos que ele vai pagar, provavelmente a partir do mês de fevereiro, o fundo vai começar a se recuperar. No caso, o valor de mercado vai se recuperar. Isso aí é uma certeza, mas eu não creio que seja uma recuperação forte no curto prazo. Eu estava fazendo um estudo do valor de mercado do fundo e a última vez que ele teve próximo do valor patrimonial foi no final de 2023, meus amigos. Sim, no final de 2023. De lá para cá, ele só está caindo. E ele passou muito tempo no ano passado todinho, antes de dar problema, já na faixa de 10% abaixo. Ou seja, ele já trabalhava no máximo, em média, antes desse problema da AgroGalaxy, na faixa de uns 8,50. Já era abaixo do valor patrimonial. Continuamos aqui com os highlights. Isso aqui eu já falei praticamente, então vou pular para essa parte. Ele está com 52 ativos atualmente,
40 tomadores de recurso. Lembrando que tomador de recurso aqui é o nome bonito que ele coloca para devedores, 40 devedores, é porque tem devedor que tem mais de um ativo, mais de um CRA. 64% da carteira, ou seja, praticamente 2/3 da carteira, é investido em CDI, mais 4,1% em média, e 24% da carteira, quase 1/3 da carteira, é IPCA mais 10,4%. Ambas taxas que eu considero atualmente como middle risk. Ele coloca que 100% dos ativos são auditados e 0% de exposição direta ao produtor rural. E eu gostaria de aproveitar esse momento e lembrar para vocês que estamos numa campanha para você salvar os meus investimentos. Você quer que o canal continue existindo? Pense bem, quer mesmo? Então já clique no botão Seja Membro para se tornar membro, nem que seja naquela categoriazinha mais barata de apenas R$5. Você vai ter um pacote de vantagens, vai receber vídeos antecipados. Esse vídeo aqui, por exemplo, saiu na última sexta-feira para quem era membro do canal. E agora, nesse momento, eu vou colocar aqui na tela os atuais membros do canal, mandando um abraço e um agradecimento a todos eles. No momento são apenas 5, muito poucos membros, infelizmente. O ideal seria que a gente já estivesse com uns 15 a 20, pelo menos, o que ainda não seria nada de maravilhoso, porque a gente ainda tem mais 2 meses para bater a meta, até o final do mês de março. Qual seria essa meta? Para quem não sabe, 1% dos inscritos se tornarem membros, que seria mais ou menos até o final do mês de março, cerca de 50 pessoas que são inscritos do canal, 5.000 se tornarem membros. Que é a minha previsão até o final do mês de março, a gente está batendo essa meta, 5.000 inscritos. Então, se você gosta do canal, realmente você já chega junto, porque R$5 não vai te fazer falta e pro canal vai fazer a diferença para a gente manter o canal. Lembrando que não é para eu ficar rico não, pessoal, é só para receber um pouco a mais, não é muito. Eu quero tentar receber do YouTube pelo menos a cada 2 meses. O que é um retorno ruim ainda, que o ideal seria receber pelo menos todo mês, o mínimo que fosse, mas não. Isso tudo é para eu receber pelo menos a cada 2 meses, que seria na faixa de R$300 por mês, um valor irrisório considerado o trabalho que eu tenho. Basicamente, R$300 paga o valor de um vídeo, e eu estou postando cerca de 17 vídeos por mês. Seria receber o valor de um para fazer 17, para vocês verem como eu estou recebendo muito abaixo do que vale mesmo. Do jeito que está atualmente, eu estou recebendo o valor de um vídeo a cada 2 meses, isso é muito pouco. Então coloque a mão na sua consciência e nos ajude para a gente manter esse conteúdo. Claro que só se você gostar realmente do canal. E você vai ser bonificado com esse vídeo antecipado para quem é membro. A gente chega aqui nessa parte que ele cita o resultado de forma resumida. Ele fala que o resultado do caixa foi quase 11 centavos, 10 centavos,6, e o contábil foi apenas 7 centavos e meio. Daqui a pouco a gente entra em mais detalhes sobre isso na DRE do fundo. Ele fala sobre as alocações, eu só destaquei esse top 5. O principal devedor é a Combio. Aí temos Adubos Araguaia, depois Agroinsumos, Lar Cooperativa e Ura Agro. Esse é o top 5 devedores que totalizam apenas 23% da carteira do fundo em termos de patrimônio líquido. Ou seja, então abaixo de 5% na média. A gente vai ver que daqui a pouquinho que a Combio é quase 7%. Ela é a exposição mais perigosa do fundo, digamos assim. Já falamos sobre esses percentuais. E ele cita que tem 2% da carteira em cotas de Fiagro. No caso é só um Fiagro, é o BBGO. E o BBGO também está com problema na AgroGalaxy, só que ele fez uma PDD para outros ativos que estão dentro da carteira. E isso complicou mais a vinda do BBGO. E fora tudo isso, ele ainda tem 10% do valor do patrimônio líquido em caixa. As principais movimentações da carteira foram compra de cotas Seniors, que é a melhor série que tem, junto com a série única, do FDIC Cultivo. Ele também fez venda e compra de papéis, tanto em CDI como IPCA. Isso a gente vai ver mais à frente na leitura do relatório. Chegamos aqui nos comentários do gestor e eu destaquei as partes mais importantes. Então ele fala sobre essa questão do resultado contábil, que foi 7 centavos e meio. E esse resultado foi baixo assim porque ele teve impactos negativos de 2,3 centavos. Ou seja, na realidade, o resultado contábil, se não tivesse tido um impacto negativo de 2,3 centavos, teria ficado praticamente 10 centavos. Mas ele teve impacto negativo de 3,6 centavos por causa da abertura de curva na marcação a mercado, desvalorização do Fiagro que ele tem investido, ou seja, o BBGO, 0,8 centavos, mas teve também um impacto positivo causado pela quitação antecipada do CRA da Frigol. Por causa desse impacto positivo, foi que a gente teve um impacto negativo de apenas 2,3. Se você fizer as contas aqui, 3,6 negativo, 0,8 negativo, dá cerca de 4,4 centavos negativos. Com esses 2 centavos aqui positivos,
foi que ficou 2,3. Era para ser 2,4, mas na base do arredondamento aqui está dando 2,3 negativo. O fundo, no final das contas, acabou o mês com um resultado acumulado negativo de 5 centavos. A gente vai ver isso na DRE do fundo. E é esse valor que o fundo ainda precisa pagar para poder se livrar dessa dívida contábil, esse prejuízo contábil, e começar a pagar de novo. Aí ele fala que tem a expectativa que no próximo mês o fundo volte a fazer distribuição de dividendos. Afinal, ele está apenas com 5 centavos por cota de prejuízo. No mês passado, para quem acompanhou o vídeo, era 13 centavos aqui no topo do lado direito. Eu vou colocar um cardzinho para você ver o vídeo do mês anterior e ver como é que estava a situação. A situação estava pretíssima, por isso que eu já estimava que ele não conseguiria pagar no mês de janeiro, porque o prejuízo contábil era 13. Não tinha como ele pagar 13 centavos e ainda distribuir. Aqui eu acho que já está arredondado. Na realidade, o negativo seria 5,5. A gente vai ver lá na DRE. Então, o resultado desse mês de janeiro é para pagar esses 5 centavos que está devendo e aí sim pagar. Se der 10 centavos, aí ele pagaria 5 centavos. Se não fosse o seguinte, ele está falando aqui que as distribuições vão ser retomadas de forma gradual, porque estão visando a formação de uma reserva de resultado nos primeiros meses. Ou seja, ele nem vai pagar tudo que ele receber, tirando esses 5 centavos, porque ele ainda quer fazer uma reserva. Então ele quer voltar a ter reserva, além de voltar aos pagamentos. Então daqui a pouco na DRE a gente fala com mais detalhes sobre isso. Aí ele fala que os destaques no mês, em termos de CRAs que foram comprados, adquiridos, foi 10,7 milhões, todos no mercado secundário. Daqui a pouco a gente vê isso aqui. E fora isso, ele também teve essa aquisição dessa cota sênior do FIDIC Cultivo, só que ele não fala o valor aqui. E ele também fez vendas em torno de 4 milhões, que também a gente verá mais à frente. Aqui ele destaca novamente que espera ter um retorno sobre as novidades com os 2 casos em recuperação judicial da carteira, que é a AgroGalaxy e a Patência. Ele espera que tenha uma posição no final do primeiro trimestre e início do segundo, ou seja, entre março e abril. Ou seja, vai demorar. Digamos que aconteça em março, só vai sair no relatório de março que sai em abril. Só até lá que a gente vai saber alguma coisa. Ou você vai ter que acompanhar via fato relevante, que deve sair no final de março ou início de abril. E é o que eles esperam, é uma previsão, não é garantido. Ainda tem essa questão, pode ser que demore mais. E aí ele mostra novamente aqui as mesmas coisas que ele vem mostrando nos últimos meses, basicamente, não mudou muito, sobre Patência e AgroGalaxy. Solúbil, que não tem nenhum problema, mas ele está colocando só porque o controlador da Solúbil é o mesmo da AgroGalaxy. Agora, tem a novidade e ruim, que é essa questão aqui da Futura. A Futura foi uma empresa que lá no BBGO repercutiu porque eles fizeram um PDD para o ativo deles lá da Futura. E aqui, o que aconteceu? A Futura solicitou um waiver prévio. Esse waiver aí, pessoal, é o que também o pessoal chama nos fundos imobiliários e fiagos de quebra de covenant. Ele quebrou o covenant por causa de indicadores financeiros ruins. É por isso que o BBGO já se antecipou, a BB Asset já fez uma PDD lá por causa disso aqui. Já no caso do CPTR, eles fizeram a negociação e nessa negociação foi condicionada o aceite desse waiver, condicionando ele à amortização parcial de cerca de 40% do papel e mais reforço nas garantias. E essa amortização parcial foi paga no dia 2 de janeiro, ou seja, no começo desse mês. E com isso, reduziu a exposição do CPTR à Futura a apenas 1,2 patrimônio líquido. Então eles fizeram a negociação, aceitaram, mas condicionado a esse pagamento aí, essa amortização parcial, para reduzir a exposição do fundo à Futura. Ou seja, a Futura pode dar problema em breve. Eles já pediram essa quebra daqui do Covenant. Quem sabe? Esperemos que não aconteça nada, mas pode acontecer. O BBGO já está achando que vai acontecer. E eu gostaria de aproveitar esse momento e perguntar para você. Você gosta do CPTR, apesar de todos esses problemas? Você está pensando em colocar ele na sua carteira ou até aumentar a sua posição? Até pensando no futuro ganho de capital? Ou você já ficou pé da vida com esses 4 meses sem pagar nada e já está querendo se livrar de qualquer forma, mesmo tomando prejuízo? Me diga aqui nos comentários para trocar informação, trocar figurinhas. Me diga quais são os seus fiagos que eu dei e quais são os meus. E, meu amigo, se você ainda não é inscrito nesse canal, não perca mais seu tempo. Quer continuar bem informado, seja sobre fiago, FII, fundo imobiliário? Já se inscreve agora mesmo. Não pense mais nada, já deixa aquele likezão, já comenta aqui para ajudar a gente a bater a meta e trazer novamente uma leitura do relatório do mês de janeiro, que provavelmente vai ser melhor, porque já deve trazer anúncio de início
de retorno de pagamentos aqui do fundo. E não esqueça, clique no botão Seja Membro, muito importante. Você gosta desse conteúdo, você estuda por ele, você acompanha ele, você não quer ficar sem ele a partir do mês de abril? Se você não quer ficar sem ele a partir do mês de abril, já seja membro e se torne membro naquela categoria mais baratinha, apenas R$5. Não vai doer no seu bolso e você vai ajudar a gente a manter esse conteúdo para você. Chegamos aqui na DRE do fundo e essa DRE aqui, pessoal, é por competência. Então vamos lá. A gente vê que o fundo, nos últimos meses, está recebendo, em termos de receitas, praticamente os mesmos valores todos os meses. A maior parte vinda de juros e atualização monetária das CRAs do fundo. Em termos de taxa de administração, também praticamente a manutenção dos mesmos valores, muito próximo. Ele não está cobrando taxa de performance, como eu venho falando para vocês nos últimos meses, e nesse mês aqui de setembro, por exemplo, ele devolveu o que ele tinha recebido em julho e agosto, ou seja, passou o segundo semestre de 2024 sem cobrar taxa de performance, uma atitude boa da gestora. Agora, o que quebrou mesmo o fundo foi essa questão do ajuste no valor dos ativos, exatamente a questão da marcação a mercado, principalmente daquelas empresas com problemas, como a Patense, que ele fez uma PDD, marcando o CRA a 70% do valor, e da AgroGalaxy, que ele marcou, se eu não me engano, a 50% do valor. E aí a queda foi violenta. 13 milhões de prejuízo e meio aqui em setembro, 6 milhões e 900 em outubro, o que causou um resultado negativo de 9 milhões em setembro. Com o dinheiro que o fundo possuía em reserva, que a gente vê aqui, diminuiu o prejuízo, mas ainda ficou praticamente 7 milhões. Novamente um resultado negativo grande de 2 milhões e meio em outubro. Como ele já estava com prejuízo de praticamente 7, ficou com uma dívida de 9 milhões e meio. Finalmente, em novembro, ele conseguiu um resultado positivo de 4 milhões, mas como ele tinha esse negativo de 9 milhões, baixou para 5 milhões e 400 de prejuízo, 13 centavos por cota de prejuízo. E agora, nesse mês, novamente um positivo, mas reduzido, caiu para 13 milhões e 100, porque ele ainda teve aqui 1 milhão naquele impacto negativo da marcação a mercado das CRAs dele, e aquele prejuízo do BBGO, deixaram o lucro menor, 3 milhões e 100, que dá 7 centavos e meio por cota. Olhando o problema por cota, esses 7 centavos e meio aqui, subtraindo os 13 centavos, ó, deu 5 centavos e meio, como eu falei para vocês, era 5 centavos e meio. Lá em cima, ele arredondou para apenas 5 centavos, mas o problema dele é 5 centavos e meio. É esses 5 centavos e meio que ele tem que pagar, zerar, para começar a pagar, a distribuir novamente no mês de fevereiro, referente a janeiro. Se der tudo bem, por exemplo, digamos que dê tudo bem, ele deve ter um resultado mais ou menos que nos traga o equivalente que ele trazia nessa época aqui, de julho e junho. Cerca de 10 centavos e meio, mais ou menos isso. Arredondando aqui, a gente pode ser bonzinho, dizer que foi 11 centavos. Mas vamos ser mais conservadores, vamos dizer que ele dê 10 centavos, se der tudo bem, 10 centavos. Aí ele pagaria esses 5 centavos e meio, sobraria 4 centavos e meio. Ele ia colocar mais 1 centavo na reserva, por exemplo, ou até 2, e pagaria 3 centavos e meio. Agora, se der ruim de novo e for tão mal como foi no mês de dezembro, ele só dê 7,5 centavos. Se ele desse só 7,5 centavos, ele pagaria os 5,5 centavos, sobraria apenas 2 centavos. Provavelmente ele ia colocar 1 centavo na reserva e pagar 1. Mas eu acho que ficaria tão feio fazer isso, que eu acho que ele paga pelo menos 2 centavos. Eu não creio que ele ia fazer a reserva de 1 centavo para pagar 1 centavo depois de 4 meses pagando 0. Então, na hipótese muito ruim, pode ser que ele pague 2 centavos, eu acho. Eu acho que ele não vai fazer reservar 1 centavo para pagar só 1. Então, na hipótese bem ruim, eu acho que ele pagaria 2 centavos. Se ele conseguir um resultado na faixa de 10 centavos, aí sim, eu acho que pode ser que ele pague menos. Aí ele ficaria com 4 centavos e meio de sobra. Aí ele poderia colocar 1 centavo e pagar 3 centavos e meio. Então pronto, na hipótese boa, eu acho que ele paga uns 3 centavos e meio. Numa hipótese péssima, ele pagaria 1 centavo, mas eu acho que ele vai pagar uns 2. Então vai ficar mais ou menos nessa faixa aí, entre 1 centavo e 3 centavos e meio que ele vai pagar no próximo mês. A não ser, claro, que estoure aqui a boca do balão e em vez dele receber 10, ele receba 11, 12. Aí tudo mudaria. Mas vamos ser mais conservadores, dizer que vai ser nessa faixa entre 1 centavo e 3 centavos e meio. É o que eu espero de dividendos a serem distribuídos do mês de fevereiro, referente a esse mês de janeiro agora. Dando uma passada aqui na exposição do fundo por devedor, a gente vê que o maior devedor é a Combio, com quase 7% da carteira. É a exposição mais perigosa, mas está bem dentro daquele meu limite máximo que eu acho que deve o fundo investir, que é 8%. Está até com uma margem de segurança, mas está acima do ideal, né? O ideal para mim é 5%. Ou seja, apesar da Combio está acima do ideal, mas o restante está tudo dentro do ideal. É muito bom isso. E eu destaquei aqui também os
outros devedores que estão com problema. A Solub ainda não está com problema, mas ele acha que pode dar problema. A AgroGalaxy está com problema, 3,7% do patrimônio. A Patense com problema, 2,6% do patrimônio. E a Futura ainda não está com problema, mas pode dar problema, 1,9% do patrimônio. Dando uma passada aqui na carteira, não vou ler com detalhes aqui. Destaquei aqueles principais problemas, os 4. Destaquei a Combio exatamente por causa do valor mais alto investido, cerca de 26 milhões investido nela. E temos aqui esses 4 com problemas, como eu falei para vocês. Temos aqui o BBGO e temos aqui também a empresa que ele acabou de comprar, um FIDIC, que é a Cultivo. Comprou 6 milhões, ó, da Cultivo. O restante, se você quiser dar uma olhada, você dá uma pausa para dar uma lida, porque eu não vou comentar mais não, porque eu venho comentando isso aqui insistentemente nos últimos meses. Vou deixar para você, se você quiser dar uma lida. Não teve grandes modificações na carteira do fundo, fora essas que eu falei para vocês agora. Para fechar, a gente vai vir aqui nessas movimentações na carteira, ver as compras que ele fez e as vendas que ele fez. As compras mais relevantes foram aqui da Lar Cooperativa, no CRI, não é nem um CRA, é um CRI, 1,5 milhão. Na Cultivo, que eu acabei de mostrar para vocês, um FIDIC, não é um CRA, 6 milhões. Na Lar Cooperativa de novo, só que agora foi um CRA, mais 1,3 milhão. Na Cocari, eu marquei aqui a Cocari porque vocês vão ver daqui a pouquinho o ticket aqui do CRA dela, 1,3 milhão. Na Frigol, 3,3 milhões. E na Alcoeste, 1,2 milhão. As outras foram os valores menores. E eu marquei aqui que ele comprou BBGO. Sim, meus amigos, ele comprou mais BBGO. Ele já estava achando pouco, porque ele comprou mais BBGO, mais 151 mil comprados aqui no BBGO. Até porque eu acho que ele já está pensando também em depois ter um ganho de capital. E a gente chega aqui nas vendas. Vendas foram poucas, e aí eu destaquei exatamente a Cocari por isso. Que ela comprou Cocari aqui, 1,3 milhão, e vendeu Cocari aqui. Mas eram 2 CRAs diferentes. Eu até marquei para ver se não era o mesmo CRA. Aqui ele vendeu 1,5 milhão de Cocari, e vendeu também uma posição grande no grupo JB, 2 milhões. Eu destaquei só as vendas maiores e as compras maiores, para vocês verem. Aqui no total praticamente 16 milhões, quase 17 milhões em compras e em vendas cerca de 4 milhões, como a gente já tinha visto lá em cima. Pessoal, então a gente vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, já sabe, se não for inscrito, se inscreva agora, não pense mais nada. Já se inscreve agora, já larga aquele likezão, muito importante deixar o like e comentar também pra gente bater a meta e trazer o vídeo novamente. E não esqueça, clique no botão Seja Membro, é muito importante. Se você gosta desse conteúdo, se você usa ele para estudar, se você não quer ver o canal ser encerrado no final do mês de março, já clique no botão Seja Membro, é muito importante porque a gente tá com uma quantidade muito baixa de membros, vocês viram, eu já mostrei, e a gente precisa que essa quantidade suba logo, senão, infelizmente, a gente vai encerrar o canal no final do mês de março. Se você gosta do conteúdo, é importante você se tornar membro. R$5 apenas, mais barato que uma Coca-Cola, não dói no seu bolso e você nos ajuda a manter esse conteúdo para você. É isso aí, valeu, até a próxima e fui!